Quando a gente busca incansavelmente um eu ideal e para a maioria das vezes inalcançável, a gente se desconecta de nós mesmas e isso gera em nós uma fadiga extrema e até mesmo uma autoagressividade. Vem comigo que eu acho que você vai entender melhor o que eu tô querendo dizer. Eu sou Verônica Dias, nutricionista, e esse é o segundo episódio da série Nutrição e o Comportamento. Se você não assistiu o episódio de número 1, eu quero te convidar a voltar 2 casas, assisti-lo e vir conosco participar dessa conversa tão importante. Bom, para a gente poder entender um pouquinho, lembra que eu falei que essa série é feita de pesquisas, né, em cima de estudos científicos, comprovações científicas, fatos históricos e também a minha experiência dentro de atendimentos com mulheres, voltado o olhar para o comportamento. Vamos lá, vamos entender isso. Desde a era industrial, as mulheres elas vêm tentando lutar contra um controle que nos colocam dentro de estereótipos e de ideais, sejam eles de beleza, sejam eles de corpos. Bem, dito isso, a gente entende que cada vez mais, isso eu olhando, pesquisando os fatos históricos, tá? Não tô tirando da minha cabeça, não. A gente vai observando, de acordo com o que a gente vai estudando, que na medida que essas mulheres iam galgando degraus dentro de uma hierarquia profissional, o mito da beleza tratava-se de sabotar essa mulher. Para vocês terem uma ideia, a gente hoje, em pleno século XXI, há tantos anos depois disso, a gente se depara com uma entrevista onde a Sandy, tida pela sociedade como um padrão de beleza, né, se acha feia e não consegue se olhar sem estar maquiada, porque ela não se acha bonita dentro de um padrão. Padrão esse que a gente está falando, que sempre tentou nos controlar, né? Ok. Mas será que a abordagem atual... Não. Mas eu quero trazer para vocês entenderem qual que é a relação disso com a nossa saúde. Apesar dos avanços científicos, a população tem adoecido cada vez mais. As neuroses da vida num corpo feminino têm se espalhado rapidamente de mulher para mulher. Transtornos alimentares, comer transtornado, ansiedade, e isso tudo pode nos levar à morte. Para vocês terem uma ideia, a anorexia é a doença mental que mais mata no mundo. Mas será que a abordagem atual dos profissionais de saúde, da mídia, da publicidade, isso tem ajudado realmente as pessoas? A gente percebe que mais informações chegam, mas será que isso está funcionando? A forma como tem sido feito está funcionando? Por exemplo, uma guerra é travada contra a obesidade, que na verdade a guerra é contra as pessoas gordas ou as pessoas que podem vir a se tornar gordas. Por quê? Porque isso aumenta o volume de pessoas e, consequentemente, o lucro dos interessados. Quem se beneficia com isso? Vamos pensar nisso? Eu fiz essa pergunta anteriormente e eu vou continuar com ela. A gente precisa questionar. Empresas com produtos para atender um propósito original, por exemplo, produtos diet, né? Ou produtos zero lactose, né? Que não contém glúten. Esses produtos
são para um grupo de pessoas específico, né, com um problema específico de saúde. Porém, eles são desviados desse propósito original para atender uma sociedade obcecada pelo medo de engordar. Por exemplo, alguns produtos alimentícios com um propósito original são desviados para atender uma sociedade obcecada pelo medo de engordar. Isso a gente pode ver, por exemplo, nos produtos diets, né? Que são com um objetivo de atender pessoas com diabetes. Porém, né, as pessoas são incentivadas, né, justamente por esse medo, a consumir esses produtos com a ideia do emagrecimento. Logo, os lucros aumentam cada vez mais. Ou seja, um produto que era para atender um número de pessoas, um grupo de pessoas com uma necessidade específica, quando necessário, acaba se tornando muito lucrativo, porque traz esse apelo do emagrecimento. Um desdobramento importante também a se considerar são as atitudes, né, a conduta dos profissionais de saúde que reforçam e endossam práticas que na maioria das vezes são oriundas de um paradigma biologicista que entende o corpo como uma máquina que pode ser esculpida, moldada, consertada. O reflexo ideológico do desenvolvimento tecnológico faz com que o corpo seja visto como uma máquina da era industrial. Entradas e saídas, massas magras, pesos, medidas, colesteróis, gerando mensagens contraditórias entre liberdade e restrição. A mentalidade dieta impregna os tratamentos convencionais a fim de conter os sintomas e a construção de um corpo idealizado, e ela não reconhece que é justamente esse tipo de tratamento convencional que tem levado essa conduta, que tem levado as pessoas a adoecerem, porque é justamente a restrição, a falta da liberdade, da autonomia, que acabam levando as pessoas a adoecerem. E aí eu te pergunto, restringindo a alimentação de uma paciente é realmente o melhor caminho ou o caminho mais bem sucedido, uma vez que os sintomas dessas neuroses e essa preocupação, essa busca por um eu ideal culmina justamente na restrição alimentar? Então restringir mais, será que está funcionando? A perda ou a falta da autonomia alimentar leva a um tipo de claustro e isso contribui muito com a obesidade. Mas de que maneira? Ao impor restrições severas, os tratamentos convencionais podem desencadear um efeito rebote, levando a comportamentos alimentares compensatórios e, por vezes, exacerbando mais ainda o ciclo vicioso da compulsão alimentar. Esses tratamentos, essas abordagens convencionais, elas acabam tentando tratar os sintomas, e quando na verdade o que a gente precisa é combater, é ir na raiz do problema para a gente poder de fato virar a chave, mudar esse comportamento. A raiz dos problemas alimentares muitas vezes reside na complexa relação entre a alimentação, emoções e a percepção do corpo. A imposição de regras e normas inflexíveis na alimentação pode levar a uma relação de muito medo e de ansiedade com essa comida. O tratamento prescritivo pode transformar a alimentação num ritual religioso, tirando toda a neutralidade, o prazer de nos alimentarmos de forma intuitiva. A perda da autonomia alimentar, aliada a abordagens restritivas, pode criar um sentido de claustro, onde as pessoas se sentem presas a padrões alimentares restritivos, rígidos e normativos.
Esse ambiente restritivo não só compromete a liberdade de escolha, mas também contribui significativamente para a epidemia de obesidade. Além disso, ao promover a rigidez e a falta da flexibilidade alimentar, o profissional contribui para uma relação disfuncional com a comida. O medo de ultrapassar os limites estabelecidos pode levar a episódios de compulsão alimentar, seguidos de um sentimento de culpa e de vergonha, perpetuando um ciclo prejudicial às pessoas. Esse claustro alimentar não apresenta apenas características individual com a comida, mas contribui de forma muito grande com a epidemia da obesidade de forma incoerente. Ao invés de promover uma saúde sustentável, as abordagens restritivas levam a resultados temporários e insustentáveis a longo prazo, fazendo com que a gente reganhe o peso subsequentemente. Os estragos contemporâneos provocados pela reação do sistema estão destruindo o nosso físico e nos exaurindo psicologicamente. Se quisermos nos livrar desse peso morto que mais uma vez transformaram a nossa feminilidade, não é de eleição, não é de projeto verão, não é de procedimento estético que nós vamos precisar primeiro, mas sim de mudar a forma com que nós nos olhamos, com que nós nos relacionamos conosco mesmas e com a comida. Ou seja, questionar o que nos falam, buscar ajuda e ressignificar a forma de pensar, sentir e nos comportar diante desses padrões. Se você concorda com essas reflexões, compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta, traz essa pessoa para dentro dessa conversa tão necessária, principalmente para nós mulheres, né? Se você também não concorda, com muito respeito, deixa aqui nos comentários o que você pensa, qual que é o seu ponto de vista. Enfim, também coloca aqui nos comentários as suas experiências, né? Como que é a sua relação com a comida, como que é o seu pensamento em relação a você mesma, a esses padrões, ideais, né? De beleza, de corpos, enfim, tá joia? Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no seu coração.